Olá, alunos! Iniciaremos agora a correção da nossa última atividade da aula anterior, que foi sobre a teoria celular. Lembrando que no conteúdo, que nós estudamos, nós falamos de como que foi importante a invenção do microscópio para o mundo científico, para o novo mundo existir, que seria o mundo que até então era desconhecido porque não era visível a olho nu, como, por exemplo, o mundo dos micro-organismos, como bactérias, protozoários unicelulares, e foi possível a descoberta, então, da unidade básica dos seres vivos, que é a célula. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa atividade. Nós vamos corrigir algumas questões que foram encaminhadas para vocês após a videoaula, explicando detalhes sobre a teoria celular. Aqui nessa imagem você tem duas células, uma célula eucariota e outra célula procariota, Aqui é uma célula animal, A célula animal tem o núcleo, o citoplasma. Dentro do citoplasma tem várias organelas ou órgãos minúsculos, Organelas porque são bem minúsculos, são invisíveis a olho nu. A gente está vendo o núcleo celular, onde tem o material genético ou código genético. As mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, que é importantíssimo para a sobrevivência da célula, a reprodução de células novas. E comparando aqui na outra imagem, nós temos a célula procariota, diferentemente da célula animal. Essa aqui é uma bactéria e não tem um núcleo, e muito menos a carioteca, que o que difere principalmente os eucariontes dos procariontes é exatamente a existência de uma membrana nuclear que separa o núcleo do restante do citoplasma, o material genético ali guardado. E aqui nas bactérias a gente tem que esse DNA aqui, esse verdinho aqui, ele está disperso, ele não tem uma proteção, um envoltório que o protege. E comum aqui, como organelas, entre as bactérias e as células eucarióticas, é o ribossomo. O ribossomo tem nas duas, tanto em uma quanto a outra, porque é responsável pela síntese de proteína, que é responsável também pela sobrevivência da célula, manutenção e reprodução dela. Aqui na bactéria a gente tem outras, partes diferentes, Tem a membrana plasmática, que na célula também tem essa membrana plasmática, mas nas bactérias também tem uma cápsula, tem uma parede celular, tem um flagelozinho que permite com que a bactéria se locomova ou capture algum alimento ali, para fagocitar ou pinocitar. Então vamos aqui às questões. A primeira questão fala da invenção do microscópio e que essa invenção possibilitou várias descobertas, trazendo aí uma revolução para o mundo científico, principalmente no que diz respeito ao estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos entre procarióticos e eucarióticos, Porque se descobriu que nos primeiros, no caso os primeiros é esse aqui que nós vimos, entre outras características. Então, qual é a diferença entre os procarióticos e os eucarióticos? Nos procarióticos, representados pelas bactérias, porque o reino Monera, que é procarionte, o reino das bactérias, o material genético é disperso no citoplasma, Ele não tem um núcleo envolvendo isso aí. Então, a letra que fala para a gente que as bactérias ou os procariontes não têm esse núcleo envoltório é a seguinte, vamos ver? A primeira está dizendo, possui parede celular e cloroplasto? Não, não tem nada a ver.
Possui material genético disperso no citoplasma? Sim. Disperso, por quê? Porque não tem uma membrana envoltória. Então, a letra B aqui é a letra correta. Bom, questão 2. Sobre a teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a afirmação dessa teoria. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. De parte? Não, né, gente? De todos os seres vivos. Todos os organismos vivos são formados de célula. Toda matéria existente no planeta é formada de célula. Não, né, gente? Tem a matéria inanimada. Inanimada é sem vida. Se é uma matéria sem vida, como por exemplo as rochas, os minerais, é matéria, ocupa lugar no espaço, mas não tem vida. Então, não é formado de célula. As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo? Sim, as células são formadas por isso aí, mas não tem nada a ver isso aí, as partes da célula não tem a ver com a teoria celular. O que a teoria celular diz é que todos os organismos vivos são formados por célula. E a letra E está dizendo que nem todo organismo é formado. Então, a única certa aqui é a letra B. Todos os organismos vivos são formados por célula. Questão 3. A teoria celular, que afirma que todos os organismos constituídos por uma ou mais células, foi formulada a partir de 3 autores principais. Lembra? Schwann, Schleider e Vicox. Quer dizer o quê? Schwann falou que todos os seres vivos eram formados... Todos os seres vivos? Não, perdão. Todos os animais eram formados por célula. Aí Schleider também complementou falando que os vegetais também. E o outro disse que uma célula viva, ela só existe porque já existiu outra. Então, uma célula origina de outra já existente. Então, os 3 cientistas, né, que contribuíram para a elaboração da teoria celular foi Schwann, Schleider e Vicox. Questão 4. Na biologia celular, uma frase tornou-se muito famosa. Omni cellula ex cellula. Significa o quê? Toda célula origina de outra célula. Essa popular afirmação constitui um dos pilares da teoria celular e foi dito por quem? Nós acabamos de falar lá, né? Olha, por esse cientista aqui, Vicox. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte, tá? A célula procarionte apresenta carioteca? Não. Carioteca é a membrana que protege o núcleo. E na célula procarionte não tem carioteca. O núcleo é disperso no citoplasma. Então, essa primeira está errada, não posso marcar. A B diz: a ausência do envoltório nuclear é uma característica marcante das células procarióticas. Então, isso aqui é uma característica importante. Porque na letra C está dizendo assim, que nas procariontes não tem ribossomos? Tem. Lá nas bactérias tem ribossomos. A célula procarionte é rica em mitocôndria? Não. Na célula procarionte não tem mitocôndria. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo? Não. Não tem nucleolo nas procariontes. O núcleo não existe. Então, a certa é a letra B mesmo. Questão 6. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Agora nós vamos falar da eucarionte. A eucarionte é uma célula com material genético disperso no citoplasma? Não. Eucarionte, não. Quem é isso aqui? É a procarionte. Então, não posso marcar essa. A célula eucarionte apresenta um núcleo verdadeiro? Apresenta, né, gente? Eu quer dizer um eu verdadeiro, um eu com uma carioteca protegida ali, né, em volta do material genético.
Então, essa célula aqui, ela é a eucariote, ela apresenta um núcleo verdadeiro. Próxima questão é a 7. Sobre o vírus, né? Os vírus contrariam a teoria celular. Por quê? Gente, os vírus são os únicos seres que não são considerados vivos. Né? Por quê? Porque ele não tem constituição celular, ele não tem organização celular. Então, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O parasita intracelular obrigatório são porque ele só sobrevive dentro de uma célula viva. Por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, suas células não possuem núcleo definido, não. O vírus não tem célula. Suas células não realizam meiose, eles não têm células. Suas células não realizam mitose, eles não têm células. Não. Todas essas três estão erradas porque está falando que eles têm células. Não são capazes de reproduzir-se no interior da célula? São. Eles não são seres vivos, mas eles entram numa célula viva, destrói o DNA da célula e, a partir dos pedacinhos do DNA, ele se reproduz formando novos vírus. Ele tem a capacidade de reprodução, mas ele não é considerado ser vivo. E aqui, a letra E está dizendo que os vírus contrariam a teoria celular porque eles não possuem célula. Então, se eles não têm célula, ele vai de encontro, ele vai contra a teoria celular. Questão 8. Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos. São o que, gente? São as bactérias, né? Presume-se que as bactérias foram os primeiros seres vivos a existirem. Em virtude da sua ancestralidade comum, compartilha algumas características não encontradas no mundo inanimado. No entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas se os vírus são ou não seres vivos. A respeito dos vírus, considere as seguintes afirmativas. São formados por uma ou mais células? Não, né, gente? Está errado essa. Apresentam material genético e evolui? Sim. O vírus tem material genético. Tem vírus de RNA, tem vírus que tem DNA e eles evoluem. Por que evoluem, gente? Porque eles sofrem mutações e ficam diferentes, né? Eles ficam diferentes. Então, se eles sofrem mutações, por exemplo, a vacina da gripe, todos os anos as pessoas têm que tomá-la. Por quê? Porque o vírus ele sofre mutações ao longo do tempo. Então, no ano seguinte, pode ter um vírus diferente da gripe que sofreu mutação e aí a pessoa precisa novamente se imunizar com a vacina. Então, a segunda afirmativa está certa, a primeira está errada. E agora, olha, apresenta a capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Apresenta a capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Não, né, gente? Ele não tem, porque ele não é um ser vivo. Então, apenas a 2 está correta. Sobre a questão 9, pede para a gente analisar quais das alternativas abaixo apresenta um organismo que possui célula procariótica. Eu já deixei até a gravura aí, né, gente? A Albáquia persica, que é um tipo de bactéria. Então, os únicos seres que são procariontes são as bactérias, tá? As bactérias são os únicos que não têm a carioteca ou o núcleo envoltório protegendo o DNA. Então, a letra certa aqui é a letra C. Eu acho que aqui a gente encerra, né, a nossa correção de atividade. Eu espero que vocês corrijam e revisem um pouquinho sobre a teoria celular, porque nós vamos partir para o próximo conteúdo, que é
o estudo sobre a membrana celular e o transporte por essa membrana, né? Como é que as substâncias elas são selecionadas e elas passam de dentro para fora da célula e vice-versa, né? Então, obrigada pela atenção, continue estudando, não perca o foco, né? A gente está distante, mas a gente precisa atualizar, precisa estudar um pouquinho para não perder aí o ritmo escolar, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus.